ele agradece, né? Ele fala que agradece por cada oração e palavras de conforto que recebeu nos últimos dias. E fala o seguinte: Jandinha me repassou todos os recados. Então a Jandinha repassou para ele, mas o que me chamou? Deixa eu só passar uma informação aqui para nossa audiência. O Lula, ele acabou de postar na rede social esse vídeo aí, ele caminhando no hospital, né, nos corredores do hospital. Ele acabou de postar isso na sua conta oficial no Instagram. Inclusive, ele posta em collab com a Janja, portanto, o vídeo aparece tanto na rede social oficial do Lula quanto na rede social da Janja. E aí ele agradece, né? Ele fala que agradece por cada oração e palavras de conforto que recebeu nos últimos dias. E fala o seguinte: Jandinha me repassou todos os recados. Então a Jandinha repassou para ele, mas o que me chamou a atenção é o final do texto, abro aspas para ele, mas o que me chamou a atenção é o final do texto, abro aspas para o Lula. 2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Então quer dizer, fecho aspas, então quer dizer, o Lula mal voltou e já está pensando em viajar. Ele mal acordou e já está aí planejando aí esses encontros para o ano que vem, doutor Cláudio. Pois é, Geisiane, eu vou começar pelo artigo 79, tá? Vamos que você mencionou. O caput dele diz o seguinte, ó: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Não há a menor dúvida, não há margem para interpretação de palavras tão simples como foi colocado aqui pelo Constituinte originário. No entanto, a imprensa toda está discutindo o que significa impedimento. E aí, no caso de uma internação hospitalar, não seria um impedimento. Mas peraí, baixou a bandeira lá no Planalto, não baixou? Baixou. Isso significa que ele está impedido de estar na cadeira, né, na maior cadeira do Executivo, que é a cadeira da União. Então, para mim, seria natural que o Alckmin assumisse. Mas eu vou pegar aqui o brilhantismo do José Mujica. Nossa, como ele é inteligente. Eu fico realmente extasiado com tamanha inteligência, visão política que ele tem. A ausência de sucessor de Lula é a desgraça do Brasil. Isso prova que você não é brasileiro. Se você estivesse aqui, você ia ver que a ausência de sucessor para o Lula, para nós, é o paraíso. E a gente não vê o momento disso acontecer. Olha, é interessante isso que o Dr. Cláudio trouxe, o Diogo da Luz, porque o mercado, a primeira reação do mercado quando viu que poderia ser uma pessoa mais social-democrata, tá? A gente não tá nem falando de um cara liberal, um Paulo Guedes da vida, que defende ali a livre concorrência do mercado. Não, não. Nós estamos falando de um social-democrata, de um cara que se aliou ao Lula, jogou a carreira dele política. Tudo bem que a carreira do Alckmin, né, era entre trancos e barrancos, mas jogou toda a carreira política dele na lata do lixo, se associando ao Lula, que ele mesmo chamava de ladrão e falava que voltaria a cena do crime, e a reação do mercado foi justamente, né, dar uma baixa ali, a nossa bolsa sobe, o dólar dá uma baixada, só de entender que entraria alguém com muito mais moderação e um projeto um pouco menos pior para a economia, né, Diogo? Pois é, agora eu acho que vale a gente discutir, em primeiro lugar, voltando a falar do afastamento ou não do Lula, ele assinou documentos, mesmo que eletronicamente, oficialmente ele assinou. Eu já fiz alguns procedimentos, não cirúrgico, mas um procedimento mais simples, o segundo que ele fez, que a gente faz, como é que se diz, não é anestesiado, é sedado. Uhum. E os médicos dizem claramente, não dirija de volta para casa. Você precisa de alguém que te acompanhe e te acompanhe na volta para casa. Ou seja, você se sente bem, mas você não está pleno da sua consciência, da capacidade dos seus atos. Né? Como que ele pode assinar alguma coisa? E se amanhã alguém se sentir prejudicado pelo que ele assinou e entrar com uma ação pedindo a nulidade disso que ele assinou? Me parece que isso pode acontecer. E mais, se ele tivesse ficado incapacitado por alguma razão, isso acontece às vezes numa cirurgia pequena, já aconteceu, gente que vai fazer uma colonoscopia, que é uma coisa relativamente simples, e de repente fica semanas no hospital preso, incapacitado. Como é que ficaria o Brasil? Era lógico que ele tinha que, por segurança, ter passado para o vice, para depois voltar e assumir de novo. Mas acho que vale a gente aproveitar e discutir um pouco a figura do vice. Que sentido faz isso? Já houve tempo aqui no Brasil que se elegia o vice, mas não junto em chapa. A gente votava no presidente e no vice-presidente. Ou a gente volta a fazer isso, que aí eu acho que tem algum sentido, porque pelo menos é o povo que está escolhendo, porque senão o vice é uma figura que o povo não escolheu. Essa é a realidade. Não tem como o povo escolher um vice que ele não goste, porque ele vai junto com o presidente. Do jeito que está, vice para mim não faz o menor sentido.
Ana Paula, e isso coloca então a questão se o Lula não confia no próprio vice dele, né? E entra em contradição. O Geraldo Alckmin, há umas 3 semanas mais ou menos, ele havia dito à imprensa que ele tinha uma relação tão próxima a Lula que perdia somente para da Janja. Vocês lembram disso? Então, assim, se essa relação é tão próxima, por que nessa breve vacância, né, uma vez que ele estava internado, ele não assumiu a função de vice, que ele está lá para isso, ou se ele está igual o Temer, um pouco antes do impeachment da Dilma, né? Era só decorativo. Na verdade, essa questão do vice foi muito bem colocado aqui. No Brasil já houve um período em que a gente elegia o presidente e elegia o vice-presidente. Isso mudou porque a gente, às vezes, acontecia de eleger pessoas muito antagônicas e disseram, né, foi um período que eu não votava, né, não presenciei, que isso não era benéfico para a política do país, para a condução do governo, etc. A questão é que, hoje, quando você tem que votar no presidente e carregar junto o vice se tornou uma moeda de troca na hora de conjecturas eleitorais. Então, eu vou pegar um vice do grupo tal para esse grupo vir me apoiar. Então, é uma grande estratégia eleitoral. Você não escolhe um vice hoje, um vice-presidente, um vice-governador, um candidato, pelas suas características que realmente vão somar ao governo, mas sim em relação ao grupo político que ele traz para a eleição. Então, é uma decisão eleitoreira a escolha do vice, não é uma decisão de governabilidade. Você traz o vice para você trazer pessoas e montar esse arranjo que foi montado para que o presidente Lula pudesse derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Então, isso é, sim, um assunto que é preciso discutir. Isso está ficando patético nesse governo, porque o vice está sendo tratado de uma forma até com menosprezo, até um deboche, né? Chega a ser um deboche. Então, eu até ia brincar, né? Ele errou o nome do país, porque ele está tão desacostumado de representar o Brasil que ele já esqueceu como é que faz, né? Então, como a Janja está de cuidadora de idosos lá no hospital, ela teve que deixar esse espaço também, aí ele está fazendo esse mise-en-scène aí que a Janja gosta de fazer. E a questão do presidente estar assinando documentos oficiais, sancionando leis, isso é muito preocupante. Inclusive, a lei pode ser, sim, depois objeto de questionamento em virtude dessa sanção, porque a pessoa está passando por um procedimento cirúrgico, ela é sedada. Mesmo que depois ela volte, mesmo que estivesse na plena capacidade, durante o período ele não fez a cirurgia acordado. Então, e se acontece alguma coisa na hora que ele está na mesa de cirurgia? E se a cirurgia acontece dura 3 ou 4 horas, tem uma complicação? Quem está governando o país? Ninguém. Então, assim, é uma questão para a gente discutir, e o Brasil está virando isso, né? Eles fazem o que eles querem, ninguém fala nada, o vice-presidente não tem o que fazer também, ele está totalmente sem poder de nada, e a gente vai seguindo aí, mas parece que está recuperado o presidente Lula. Ana, foi legal você ter falado isso e explica, como muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu sou parlamentarista, é exatamente para evitar esse tipo de confusão. Quando falaram da eleição para vice separada da eleição do presidente da República, isso aconteceu antes de 64. Por exemplo, o João Goulart foi eleito vice-presidente e o Jânio Quadros foi eleito presidente. Basta que ver a confusão que deu. Eu, particularmente, se nós estivéssemos no presidencialismo, eu seria a favor de uma eleição de uma chapa completa. Presidente e vice, e já definir quais são os ministérios que quer e já indica quem são os ministros, porque assim evitaria aquela negociata de última hora e assim você votaria numa chapa de governo. E isso era uma proposta que, quando a gente discutia a reforma do sistema político, eu sempre falava, deveria ser assim, mas isso é tão custoso, tão problemático, que é muito melhor você ter o parlamentarismo, porque no parlamentarismo você elege os partidos o majoritário, ou uma coligação que pode ser feita nos majoritários, monta o governo, e não pode sair dali, porque eles têm um compromisso de fazer uma coalizão de verdade, um programa de governo coletivo deles, e vai até o final. O primeiro-ministro tropeçou, problema dele, põe outro. O partido diz, o nosso primeiro-ministro será esse, porque a governança continua, garante a governabilidade e garante a governança, e essa é a razão pela qual eu sou monarquista. A pergunta que eu faço é, por que eleger um Tonho
qualquer que seja ele, para ser chefe de Estado, se a gente pode formar esse indivíduo, desde a hora que ele nasce, sai mais barato, sai mais adequado, mais respeitoso, mais bem treinado, ainda gera recurso. A Inglaterra gasta 600 milhões por ano com a família real e gera quase 2 bilhões de tudo aquilo que eles podem fazer. E eles têm as suas próprias propriedades, seus próprios empreendimentos. É dali que vem o dinheiro deles. Ou seja, é muito melhor. Essa é a razão pela qual eu sou monarquista e sou parlamentarista. Imagina a confusão que é gerada por esse modelo em que você tem um cara como Lula, que é como diria o Reinaldo de Azevedo, é um apedeuta, que é um ignorante, acompanhado de apedeutas. E aí você não sabe, ele pega, fica lá, gera uma confusão e um problema jurídico. Basta ter força suficiente no Congresso, ele dança nas assinaturas que ele fez, porque pode ser questionado. Mais uma confusão para a sociedade brasileira. Como é que vai gerenciar o orçamento do ano que vem? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.